Olá, pessoal. Bom, eu gostaria de finalizar o tema que a gente conversou na aula passada, onde a gente já falava de alimentação de criança e adolescente. A aula está disponível lá no estúdio, é a aula chamada Aula 6, Nutrição na Infância e Adolescência. E eu tô lá no slide número 7, mais ou menos, dessa aula, onde tem um quadro bastante importante, queria que vocês olhassem lá, até enquanto escutam o áudio, é legal abrir a aula, o slide para ir acompanhando, onde a gente fala de medida antropométrica para criança. Há alguns parâmetros, nós já chegamos a discutir isso lá no primeiro ano, quando falamos de saúde coletiva, há alguns parâmetros bem mais importantes que outros quando se fala em medida antropométrica para criança e para adolescente. O peso, você sabe, a gente chama assim de um marcador de ouro para o desenvolvimento adequado infantil. Então, o peso é uma informação importante, principalmente na primeira infância. Então, você vai se preocupar com o ganho de peso de alguém menor de 2 anos? Sim, vai ser a tua prioridade absoluta. É o chamado parâmetro mais sensível dos agravos nutricionais e é o primeiro a se modificar, certo? Quando comemos demais, né? Ganhamos peso, esse peso vai para lugares que a gente não gosta. Quando a criança perde peso, quando a criança está em processo de desnutrição, o peso é o primeiro índice que ela apresenta alterado. Então a velocidade de mudança é a mais importante, por isso acaba sendo um parâmetro de ouro para nós. A estatura, né, ou comprimento, quando falamos de pequenos, então vamos lá, criança pequena, a gente não diz altura, a gente diz comprimento. Você também vai encontrar na literatura a expressão estatura ou ainda crescimento ponderal. De 0 a 2 anos de idade, onde a gente mede o comprimento da criança, se a criança não cresce de acordo com o adequado, a gente está falando de um processo de desnutrição bem mais prolongado. Daí já não é mais uma situação agudizada, não é uma infecção, um conjunto de diarreias, não. A situação é um pouco mais relevante, né? Merece mais nossa atenção. Essa mesma ideia vale para quando a criança tem mais de 2 anos, mas daí a gente não chama mais de comprimento, a gente mede a altura do indivíduo, né? Para maiores de 2 anos, a altura não acompanhar o esperado da curva de crescimento também reflete um processo de desnutrição mais crônico, mais prolongado. A circunferência abdominal também é um índice muito legal para a criança, porque ela hoje já é um marcador de prevalência de obesidade, considerando que o grau de obesidade que a gente encontra em criança e adolescente já está tão alto, já está tão preocupante, que a gente já utiliza a circunferência abdominal, que costuma ser um marcador para adulto, a gente já utiliza em criança e adolescente. Você pode utilizar IMC para criança? Sim, pode. Muitas pessoas se sentem seguras de fazer isso, mas você pode perfeitamente usar IMC. Claro, para menor de 5 anos, há outros marcadores mais importantes. O peso para a idade, o peso para a estatura. Eu já cobrei isso até em prova de avaliação no passado que eu lembro. Então é mais adequado utilizar IMC a partir de 5 aninhos, de 5 a 10, de 10 a 19, tem gráfico específico para falar de IMC para essas idades. Para pequenos também tem, mas acaba sendo mais pertinente você trabalhar com as curvas de peso para a idade, peso para estatura, estatura para a idade. Outra questão que eu queria lembrar vocês é dos percentis, né? Então, tanto a gente trabalha com a chamada escala NCHS, que fala em percentil a partir dentro daquelas 4 linhas de divisão, né, do gráfico, e também a gente trabalha com os scores. Os scores também é uma medida, é um índice antropométrico aceito internacionalmente. Aí ele não fala em porcentagens, ele fala em scores E, 0, mais 1, mais 2, mais 3, menos 1, menos 2, menos 3, que são índices que definem eutrofia, sobrepeso, obesidade grave, magreza acentuada, que é tão grave, tão preocupante para a criança. Em relação às pregas cutâneas, as pregas cutâneas mais importantes para a criança, já que estamos falando desse ciclo da vida em especial, é a triseptal e a subescapular. Essas são as mais pertinentes em crianças. Nós já avaliamos isso lá na avaliação nutricional, mas aqui estamos falando de criança. O que você se importa em medir numa prega, numa dobra cutânea de uma criança? Prega cutânea de tríceps, que é o que denota ganho de peso ou perda de peso, portanto, processo de desnutrição, de magreza, e prega cutânea subescapular, aquela lá nas costas, embaixo do osso da escápula. E você interpreta, inclusive, as somas das pregas cutâneas, também tem gráficos para te ajudar nisso. O grande autor relacionado a esse assunto é o Frizancho, é um autor da educação física, mas que produz dados, né,
produziu durante muito tempo as bases para avaliação nutricional, Frisancho, você vai encontrar isso mais ou menos lá no slide 10, esse quadro para te orientar. Falar de criança também é falar do exame bioquímico, nós vamos ter uma aula mais específica de exames bioquímicos e a própria professora Andréia, eu sei, também ensina isso na disciplina dela, exames bioquímicos e quais são os parâmetros para essa faixa etária de criança. Então você vai ver lá a importância de cuidar do processo de anemia, nós começamos a aula de criança falando de anemia, então o cuidado com os números do hematócrito e da hemoglobina, você não precisa decorar isso, mas você precisa saber a importância, ter o raciocínio da importância dele. Em relação a componentes bioquímicos que são importantes para a desnutrição, para o processo de desnutrição bioquímica, a albumina é importante, a gente já também falou disso do ano passado, a pré-albumina para a gente verificar o sucesso do nosso trabalho e a chamada transferrina, que é um transportador de ferro no plasma, que vai me dar um norte se o meu tratamento para o combate à anemia está surtindo efeito adequado. E assim a gente vai avaliando o chamado risco nutricional, se esse risco nutricional é relevante, se esse agravo é no peso, se já é no comprimento antropométrico da criança, sendo uma deficiência nutricional mais importante, e que ações você vai tomar, e não pensando só no indivíduo, a gente acaba focando um pouco na clínica, mas não é isso a ideia, mas que decisão a gente toma em relação a trabalhos em saúde mais consistentes, mais adequados, inclusive de formulação de políticas públicas mais efetivas para essa faixa etária. Então a gente segue protocolos internacionais bons e isso é dinâmico, né? Não é um conceito preso. No finalzinho dessa aula, eu ainda quero ver se hoje a gente toca em outro assunto. No finalzinho dessa aula, você vai ver lá no slide 18 os índices de maturação do corpo, né? Maturação sexual, mas não somente sexual, mas de maturação de caracteres do corpo lá da fase da adolescência. Essa é uma aula muito divertida para fazer ao vivo, mas eu vou me obrigar a começar ela aqui por vídeo mesmo. Há um estudo muito clássico aí, lá da década de 60, a gente chama de estudo de Tanner, lá da década de 60. E Tanner classificou a pré-adolescência, a adolescência, os estágios da adolescência, de acordo com os caracteres secundários, de acordo com a maturação sexual que a criança, o menino e a menina vão apresentando. Lá no slide 18 você consegue dar uma olhada nisso, onde os estágios são citados e o aparecimento dos caracteres, a presença de pelos, o desenvolvimento de mamas, o desenvolvimento da genitália e que épocas isso é diferente para o menino e para a menina. Desde brotos mamários e a influência dos hormônios, da alimentação, a gente toca bastante no assunto da soja aí em relação à criança e adolescente, que de fato a soja é um fito-hormônio natural, né? É um fitoestrogênio natural e que sim estimula o desenvolvimento antecipado dessa maturação sexual. Por isso a gente de fato freia o consumo exagerado de soja, seja na forma fermentada, na forma de proteína texturizada, né, no suco que ela é fermentada. E as mães têm tanta fé, né, nesse alimento, acham que de fato é uma excelente decisão se comparada aos refrigerantes. A soja é muito saudável, ela é muito legal. Eu acho de fato ela de difícil digestão, não acho ela gostosa no processo de digestão. Mas para criança e adolescente deve ser evitado porque ela acaba confundindo a maturação normal dos estagiamentos previstos por Tanner lá na década de 60. Então, se você dá uma olhada no estagiamento que Tanner propõe, você consegue ver aquilo que é esperado para cada desenvolvimento da idade. Então, meninas e meninos desenvolvem-se igualmente? Não, sabemos que não. Sabemos que as meninas se desenvolvem antes, lá de 9 a 11 anos. Os meninos estão estacionados nessa fase pré-puberal. Depois os meninos se desenvolvem muito mais rápido e as meninas daí cessam esse desenvolvimento lá em torno de 15, 16 anos. O estagiamento de Tanner propõe até o estágio 6 lá, falando em torno dos 17 anos, falando do que se espera para cada ciclo, né? Cada fase do desenvolvimento pré-puberal, né? Então ainda do finalzinho da infância e da adolescência. Em relação à distribuição de macronutrientes nas crianças escolares, pré-escolares, adolescentes e até 18 anos. Lá no slide 20, eu quero que você preste atenção quais são as sugestões
de distribuição de macronutrientes dentro das escalas dos macronutrientes que trabalhamos no cardápio. Então, observe lá a porcentagem que cada macronutriente representa na distribuição prevista saudável para crianças e adolescentes. Então, observe lá no quadro, slide 20 da aula, observe a fonte, né, da publicação lá do Instituto de Medicina, foi publicado em 2002, as proteínas devem fazer parte de 5 a 20% da porcentagem de energia de uma criança de 1 a 3 anos. Então, é de fato uma quantidade grande de energia. Observe que a criança e o adolescente, esse intervalo de 4 a 18 anos, o consumo de proteínas deve ser muito maior. E de adultos, oscilando também entre 10 a 35% da energia do cardápio inteiro, das 6, 7 refeições que esse indivíduo faz no dia todo. Observe ali a distribuição de carboidratos, ela varia muito pouco em relação ao que já temos no adulto. E observe a distribuição de gorduras também. Para crianças pequenas bem mais alto, você já sabia disso, a necessidade de triglicerídeos de cadeia média, a própria mielinização das meninges lá na estrutura do cérebro e a subdivisão destas gorduras entre ácidos linoleico, né, o ômega 6, e o linolênico, o ômega 3.